Faz uma semana que eu comecei uma nova forma de organização e hoje eu quero compartilhar para vocês como foi, o que eu achei, quais foram os insights que isso trouxe, se realmente funcionou para mim, se eu vou continuar dessa forma ou se de repente não. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando um pouquinho sobre a nova forma de organização que eu encontrei e eu decidi tentar, já que eu era uma pessoa que não era muito organizada e que eu gostaria muito de melhorar nisso. Só uma pausa, porque a minha luz ela mexeu e eu não vou travar esse vídeo por conta disso, então eu vou continuar aqui. Então, no vídeo eu comentei um pouco que é bem simplista a forma de se organizar. É uma agendinha, papel e caneta e você vai escrevendo as suas atividades. Então, o que eu fiz nessa primeira semana? Tinha a parte de check-in semanal. Eu fui lá, escrevi o que eu esperava para essa semana e tudo mais. E aí tinham as atividades do dia a dia. Como qualquer outra coisa na vida, quando você começa algo, você começa super empolgado, super feliz, doido para fazer aquilo, você tem um ânimo muito forte. Aí quando vai passando os dias, você vai perdendo um pouco daquele ânimo. E um dos meus principais problemas em questão de organização ou qualquer outra coisa é a constância. E aqui eu pude perceber muito bem isso. Então, nos primeiros dias ali, na segunda, na terça, na quarta, eu fui bem constante, então eu escrevi as atividades que eu tinha para fazer, eu dei o checkzinho no que eu fiz ou no que de repente eu não consegui fazer, e eu escrevi principalmente o que eu achei daquele dia, das minhas atividades, de como tinha sido o dia, porque eu acho que é uma coisa bem interessante que ele pode agregar nesse processo de ser uma pessoa organizada. Só que aí quando foi para quinta, sexta-feira, quinta-feira especificamente, eu dei uma desanimada ali, eu acabei não escrevendo as coisas que eu tinha que fazer e dei uma relaxada, realmente. Só que daí na sexta eu falei, não, peraí, vamos se organizar, né? E voltei pra cá, escrevi tudo que eu tinha que fazer, escrevi o que não tinha que fazer. Até então, eu já tive alguns pensamentos aqui de melhorias muito interessantes, mas eu vou deixar pra falar mais pro final. Mas aí eu percebi que uma coisa é minha rotina durante a semana. Eu tenho um tipo de rotina. Já no sábado e domingo eu não tenho rotina, então eu acabei não escrevendo nada, não programando nenhum tipo de rotina, de atividade, nem nada do tipo, e é um ponto de melhoria que eu quero trazer para as próximas semanas também. Então, primeiras impressões até então. Gostei, acho um método muito bom, simples, fácil, rápido, prático de se fazer. É abrir a agenda e deixa eu abrir aqui para vocês. Escreve o dia, escreve as atividades, escreve o que você achou e fechou. Pra mim, isso daqui é o que eu quero levar ainda pro restante das minhas semanas, até que de repente não faça mais sentido pra mim. O que eu acho que eu tenho que melhorar ainda e o que esse método essa semana, os momentos que eu tirei pra pensar, eles me trouxeram, né? Primeiro de tudo, existe uma diferença muito grande no que eu quero fazer no dia do que eu posso e eu consigo e eu tenho tempo para fazer naquele dia. Eu percebi que eu sou uma pessoa que eu vou lá colocando um monte de atividade que eu quero fazer, coisas que eu quero, que eu desejo fazer naquele dia, mas nem sempre eu vou ter tempo para aquilo ou realmente faz sentido fazer naquele dia. Então teve um dia que eu coloquei um monte de coisa aqui, gente, um monte de coisa mesmo. Depois eu fiquei frustrada, porque eu falei, poxa, mas eu nem fiz tudo que eu tinha para fazer. Mas eu entendi, porque eu tinha colocado coisas que realmente não faziam sentido e que realmente não dariam para ser feitas. Então, o primeiro ponto é uma questão de senso crítico, de colocar exatamente o que dá para fazer, o que encaixa e ser realista do que é possível para aquele dia. Outra questão, então, foi a rotina, muito diferente dos dias de semana para os finais de semana. Eu percebi que eu quebro totalmente rotina e constância nos finais de semana, parece uma coisa totalmente paralela, assim, que a Lidiane de segunda a sexta é uma e de sábado e domingo é outra. E eu quero melhorar muito isso para as próximas semanas, de pelo menos programar um pouquinho do que eu quero fazer e não simplesmente deixar a vida me levar, apesar de que eu quero ter alguns momentos, com certeza, de lazer. E que eu não vou ficar me preocupando em atividades e tudo mais, mas quando eu tiver, eu quero ter melhor registrado aqui. Acho muito interessante a parte de check-out semanal,
Porque no check-in você escreve o que você quer para aquela semana, o que você deseja para aquela semana. E no check-out, você vai falar realmente como ela foi, como aconteceu e tudo mais. E é exatamente isso que eu trouxe aqui para vocês. Eu preciso ser mais realista no momento em que eu vou fazer minhas atividades do dia a dia. Não adianta eu colocar um monte de coisa porque eu não vou conseguir cumprir. Ou então, assim, eu preciso me programar melhor nos finais de semana com as minhas atividades que eu tenho nele. Por mais que eu não tenha, mas, tipo, estar muito bem ciente sobre isso. Perfeito. Outro ponto. Eu comentei num outro vídeo que eu não faria organização para a semana toda, porque a ideia é no domingo sentar e você meio que já estruturar, pensar o que você vai querer para a semana, fazer aquele seu check-in semanal. E eu comentei, eu vou fazer sempre um dia antes, né, das minhas atividades. Mas eu entendi que para mim talvez não faça tanto sentido assim. Eu acho que eu vou tentar nessa semana de agora escrever os meus cachorros estão latindo. Eu espero que esse microfone ele faça o trabalho dele, que é reduzir o ruído. Se não der certo, vocês vão ouvir uns latidos, mas eu não tenho controle sobre elas. Eu comentei que eu não iria programar a minha semana, mas eu estou sentindo a necessidade. Porque algumas vezes eu lembrava de algumas coisas e falava, putz, mas é só na quinta-feira isso, não vou escrever agora. Então acho que agora eu vou começar a separar as páginas por dias, assim, semanas, enfim, e escrever um pouquinho melhor sobre o que eu tenho pra semana. Então, tipo, semana que vem eu já sei que eu tenho compromisso na quarta-feira, então eu já vou escrever na quarta, já vou escrever agora no domingo, porque eu tenho tal compromisso na quarta. Ao invés de esperar a terça-feira de noite para escrever o compromisso que eu tenho na quarta. Assim eu evito de esquecer sobre ele. Mas no geral, não quero fazer um vídeo enrolando muito mais. Quem quiser saber como é que funciona, como é que eu tô fazendo, eu fiz um outro vídeo, vou deixar aqui na descrição. Mas ele tem sido um método muito bom até então. Para quem não tem organização, que era o meu caso, para quem não tinha saco para ficar indo para aplicativos, não funcionava, ou que não queria ficar escrevendo um monte de coisa, isso daqui tem sido muito bom. É a data, o que você vai fazer naquele dia, um resumo do que você fez, de como você se sentiu e depois um fechamento da semana. Vou frisar aqui, considero sim que é muito importante a gente tirar um tempo com carinho para olhar realmente como foi essa semana, o que você fez, o que você não fez, para você ter a percepção de como está indo, para daí você ter os seus pontos de melhoras, as coisas que você pode ou não fazer, pode ou não melhorar. Então acredito que é um bom método, mas a gente precisa sim de bastante constância e atenção para ele dar certo. Trago em próximos vídeos atualizações caso vocês queiram. E se alguém também está fazendo isso ou tem um outro método de organização, fiquem à vontade para compartilhar, porque conhecimento é sempre muito bem-vindo. Muito obrigada por estar aqui e até a próxima.